Reflexão econômica por Luciano Nakabashi. Professor, o Boletim Focus dessa semana aponta nova queda na projeção do crescimento do PIB. Por quê? Então essa é a 11ª semana seguida de redução da taxa de crescimento do PIB para 2019 e agora a previsão dos analistas na mediana é de 1,45% o crescimento do PIB para 2019, com uma queda também na redução do crescimento da produção da indústria, que estava em 1,76 para 1,70. Em 2020 ainda continua a previsão de 2,5%, mas está muito longe. Então, quando a gente olha esses resultados, o que fica muito claro é uma projeção de crescimento muito maior no começo desse ano, entre 2,5% e 3%, no começo de 2019 para o próprio ano de 2019. E essa redução do crescimento, da expectativa de crescimento, também ocorreu em 2017 e 2018. Então lá em 2018, no começo do ano, tinha uma expectativa de crescimento de 3%, a economia cresceu 1%. Em 2017 também tinha uma expectativa de crescimento maior, fechou em 1%. E esse ano está acontecendo a mesma coisa. Então, o que fica muito claro é que o que vem segurando o crescimento da economia brasileira é a questão dos fundamentos macroeconômicos da economia brasileira que não estão sólidos, principalmente na questão da dívida do governo, das 3 esferas do governo, sobretudo do governo federal, em relação ao PIB. Tem uma trajetória crescente, tem um déficit elevado nas contas do governo federal, um déficit nominal que é elevado, e que o governo vem apresentando muita dificuldade em resolver esse problema. Então isso gera uma certa incerteza em relação ao futuro da economia brasileira, em relação à capacidade de pagamento dos títulos e, consequentemente, reduz o investimento já hoje. E essa redução do investimento faz com que a economia não consiga crescer a uma taxa mais elevada. O que fazer para reverter esse quadro? Eu acho que o primeiro passo, e que já vem sido dito na mídia por outros analistas econômicos, é fazer uma reforma da Previdência, que está no centro do déficit e da dívida do governo federal hoje. Não só isso, é preciso controlar outros gastos do governo, é preciso primeiro avançar nessa questão da Previdência, porque isso vem consumindo tempo, é central na questão do endividamento do governo e do controle da dívida em relação ao PIB, também para que o governo possa focar em outras medidas que são importantes para estimular a economia brasileira. A minha impressão é que o governo Temer tinha muito mais clareza no que devia ser feito em relação à economia, quando se compara com o Bolsonaro, nessa questão o presidente não a equipe econômica. A equipe econômica tem muita clareza no que tem que ser feito para melhorar o andar da carruagem. As equipes econômicas, quando a gente pega Temer e do Bolsonaro, são parecidas em termos de pensamento, em termos de diagnóstico dos problemas da economia brasileira e, consequentemente, das soluções a serem feitas. Inclusive, alguns integrantes são os mesmos. O grande problema é que o Bolsonaro, o presidente, parece que não está muito convencido do que tem que ser feito, como o Temer ele estava, e não tem a habilidade política necessária para colocar em andamento reformas que são impopulares, porque atingem uma boa parte da população. Ninguém quer trabalhar mais, por exemplo. Mas é preciso resolver essa questão e tocar para frente outras reformas. A gente precisa aumentar a produtividade da economia brasileira, a gente precisa resolver a questão da qualificação da mão de obra, e ainda mais com essa mudança tecnológica que está cada vez mais rápida e vai exigir cada vez mais pessoas qualificadas que conseguem se adaptar a novos cenários, e uma escolaridade de qualidade é super importante para isso. Então, avançando nessa questão da Previdência, a gente tem uma série de outros problemas que a gente tem que lidar para crescer de uma forma mais consistente e a taxas mais altas, o que é super importante porque o Brasil está ficando para trás novamente do resto do mundo. A produtividade do trabalho tem ficado praticamente estagnada os últimos 30 a 40 anos. A gente vai ter que pensar em outras questões de aumento de produtividade, dando mais espaço para o mercado, para as boas empresas. O governo tem que entrar investindo em infraestrutura ou fazendo parcerias público-privadas, que também é um elemento que afeta a produtividade, qualificação de mão de obra,
elementos que são relevantes, com uma equipe econômica capacitada que sabe desses problemas, mas precisa de uma articulação mais bem feita por parte do governo e da sua equipe que está envolvida nessa parte, para que a economia possa começar a caminhar, senão a gente nunca vai resolver esse problema, nunca não, né? Mas vai estender cada vez mais esse problema do baixo crescimento com alto desemprego que tem um custo social muito alto. Eu sou Gabriel Soares e nós acabamos de ouvir o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.